Muito bom dia a todos, 10 horas e 15 minutos. Vamos começar com uma palavra de oração, pedindo que o Senhor possa estar connosco, agora neste tempo que nós vamos estudar a sua palavra. Oremos então. Senhor Deus, graças te damos por mais um dia, graças te damos por mais uma manhã, por mais uma oportunidade de podermos estar aqui na tua casa. Te agradecemos pelo coração de cada um dos teus filhos, que entre estar em muitos outros lugares, prefere estar aqui, porque entendemos que hoje é o teu dia, hoje é o dia que nós nos queremos reunir para te adorar, e por isso estamos aqui para isso, Senhor. E pedimos que possa estar connosco, ser connosco, abençoar cada classe e que possa ser um tempo para glorificação e edificação do teu nome. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Daniel. É um estudo que nós já iniciamos há algum tempo atrás, ainda nos vai tomar algumas semanas, mas vamos dar continuidade. Dizemos sempre sem a pressa de querermos chegar ao fim, mas com a calma suficiente para nós podermos ir compreendendo aos poucos aquilo que estamos a estudar. E os pontos da lição são estes que vos apresento, são 3 pontos, sendo que o terceiro ponto é aquele que vai tomar grande parte do tempo de estudo que nós vamos estar aqui. Vamos apresentar rapidamente aqui o contexto, vamos perceber qual foi a visão e depois vamos entender a interpretação da visão. E os títulos são sempre abstratos, são sempre estranhos até nós começarmos a entrar propriamente dito na lição. Nós vamos fazer aqui, podemos dizer que um corte no livro de Daniel. Até aqui nós fomos estudando o livro do capítulo 1 até o capítulo 6. Os primeiros 6 capítulos do livro, nós podemos fazer uma leitura muito simples, porque são capítulos históricos. E se os irmãos se lembram, aquilo é a história de alguma coisa que aconteceu, o rei teve um sonho, como é que o rei fazia para interpretar o sonho, chamava os videntes, os magos não conseguiam, chamava Daniel, Daniel entrava, interpretava, o rei dava honrarias a Daniel, e depois o livro ia sempre sucedendo, e eram mais narrativas históricas que através de uma leitura nós conseguimos facilmente seguir e interpretar o texto. Então podemos dizer que era a parte fácil do livro. Vamos agora entrar na parte, se calhar, que é mais difícil do livro, mas é aquela que suscita mais curiosidade, em que as pessoas querem saber um pouco mais. Todavia não é mais fácil, é mais difícil, o que pode gerar interpretações diferentes e podemos até sair daqui sem uma interpretação consensual, não tanto no capítulo 7 que vamos estudar hoje, mas nos capítulos seguintes. Então, se pudéssemos dividir o livro, parti-lo ao meio, nós tínhamos os 6 primeiros capítulos, vamos considerar que é uma parte histórica, e depois temos ali os outros 6 capítulos do 7 ao 12, que podemos dizer que são aqueles capítulos que têm a parte profética ou a predição daquilo que vai acontecer no futuro. No entanto, é interessante verificarmos que, apesar de fazermos uma divisão aqui do livro, o que acontece do capítulo 7 até o capítulo 12, que são as profecias, as visões de Daniel, tudo isto aconteceu no capítulo 1 a 6, em termos de cronologia. Estão a perceber? Então, o capítulo 1 a 6 narra-nos a história, e depois, do capítulo 7 ao 12, são as visões de Daniel que aconteceram durante este período aqui. Pronto, é só para os irmãos terem uma ideia de que, do 1 ao 6, em termos de cronologia histórica, está ali todo o tempo, podemos dizer assim, quase, da vida de Daniel. O que significa que ele foi tendo as visões dentro daquele tempo. Mas o livro está dividido desta forma. Há 4 grandes visões de Daniel, 4 visões estas que nós vamos estudar. Hoje vamos estudar uma delas e depois, nas semanas seguintes, nós vamos continuando a estudar as restantes visões que Daniel vai tendo. Meus irmãos, comecemos então pelo contexto, e foi aquilo que eu vos disse. Vamos entrar naquela que é a parte mais complexa do livro. E esta parte é complexa na medida em que há algumas visões com profecias que já se concretizaram, e aí é consensual. Nós olhamos para a visão, para a profecia, conseguimos ver na história a sua concretização, e por isso todos têm um entendimento igual, porque foi a concretização da profecia. No entanto, olhamos para algumas das profecias, visões de Daniel, que ainda não se concretizaram. E o problema está aí, porque na maior parte dos casos, se os irmãos estiverem a ver a Bíblia, as pessoas só se apercebem da concretização da profecia quando? Depois dela ter acontecido. O que significa que até ela acontecer, cada um tem uma interpretação sobre como é que será a profecia, ou quando é que ela irá acontecer. E o problema está aí. As profecias que já aconteceram, estas são consensuais.
quando vamos ver que Daniel vai fazer uma profecia sobre o reino de Alexandre o Grande, o tempo já passou. Há mais de 2.400 anos, 2.500 anos. Por isso, é consensual. Toda a gente diz, aquela profecia era sobre Alexandre o Grande. E aí não há discussão. Agora, quando Daniel tem profecias sobre os últimos tempos, nós ainda não chegamos lá. Então alguém vai dizer, os últimos tempos são mais inclinados para a direita. Outro diz, não, a história parece estar mais inclinada para a esquerda. Porque nós ainda não vivenciamos o tempo em que aquelas coisas estão para acontecer. E por isso, então, vamos entrar numa parte em que, não tanto hoje, mas depois, mais para a frente, vamos, se calhar, nós próprios aqui, termos entendimentos e interpretações diferentes da profecia. Mas uma coisa eu vos garanto, irmãos, não tentem mudar para satisfazer alguém, porque na maior parte dos casos, e no tempo do próprio Senhor Jesus, que várias profecias se concretizaram, na maior parte dos casos as pessoas só se aperceberam que a profecia se concretizou depois dela se ter concretizado. Por isso, assim como quase nunca ninguém conseguiu antecipar e perceber bem a profecia antes da sua concretização, nós não vamos ser diferentes. Provavelmente nós vamos errar também. Ou não vamos ver a concretização da profecia. Só mais tarde é que nos vamos aperceber disso. Então, no capítulo 7, começa com uma visão. Esta visão ocorreu no ano de 553 e diz que era no primeiro ano do reinado de Belsazar, que é aquele rei que nós estudamos, que na verdade o seu pai é que era o rei e ele era o príncipe herdeiro. E Daniel, já avançado em idade, ele tem a sua primeira visão. E nós vamos hoje ler várias partes do texto para percebermos bem qual é a visão, para ser mais fácil depois fazermos a sua interpretação. E o texto diz assim, os irmãos podem acompanhar ali na projeção. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilónia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Vamos tentar agora imaginar como é que isto aconteceu. Nós temos aqui indicação do local onde Daniel estava. Ele estava no seu leito. Então, imaginem que ele estava deitado. Daniel estava deitado e vamos assumir que fosse de noite, mas não tinha que ser, mas ele estava deitado e diz o texto que ele teve sonho e visões diante dos seus olhos. Seria qualquer coisa, para ser mais fácil para nós estarmos deitados, imaginem, e no teto nós termos uma projeção, uma televisão grande. E Daniel então está ali agora deitado e está a olhar ante os seus olhos e estamos a olhar para o teto quando estamos deitados, e imaginem agora um ecrã grande como se fosse um cinema, e Daniel está a ver alguma coisa. Ele está a ver alguma coisa. Então, diz assim, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Ele vê o que acontece e depois, a seguir, ele quando desperta ou quando se levanta, ele vai logo escrever para que depois aquilo pudesse ficar materializado por escrito. E diz o seguinte, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então temos aqui algumas coisas que são importantes já para nós. Está aqui Daniel a dizer que ele estava a olhar, não é? Na sua visão, percebemos agora que era de noite, estava deitado, e ele vê os 4 ventos do céu. Há de ter algum significado ele ter visto os 4 ventos. Ou viu os ventos, ou percebeu o efeito dos ventos em alguma coisa. Fosse em árvores, fosse na própria água. A ideia do mar também é importante porque os judeus eram um povo, Daniel é um judeu, e para os judeus, porque era um povo eminentemente agrícola e dedicado à pecuária, a ideia do mar era uma ideia assustadora. Então tudo o que tinha a ver com o mar era algo que tinha a ver com o desconhecido. Não era um povo, por exemplo, como os portugueses, em que o mar estimulava para a aventura. Os judeus não tinham isto. Era o contrário. O mar não os estimulava. Era como se fosse uma barreira física, porque havia algum receio diante daquilo que estava nas profundezas, que era o desconhecido. Então ele agora está a olhar, está a ver o grande mar, que sabemos que é o mar Mediterrâneo, que é o grande mar, uma grande agitação, e agitação provavelmente causada pelos 4 ventos, e os 4 ventos é uma expressão que a Bíblia utiliza, não muitas vezes, mas temos algumas vezes, tem sempre a ver com guerras, períodos de conturbação, alguma agitação que está a haver a nível político ou a nível social. Os irmãos podem depois confirmar, por exemplo, em Jeremias 49, 36, e também tem a mesma ideia dos 4
ventos. Então, meus irmãos, ele agora está com esta visão, está a ver o grande mar, o mar Mediterrâneo, não é? Está a ver os 4 ventos, imaginem a água agitar-se, aquela turbulência toda que está ali a girar, e depois ele vê aparecer, a partir do mar do desconhecido, ele vê aparecer 4 animais. Nós, na verdade, vamos perceber que não são animais, mas é a maneira como ele consegue descrever aquilo que ele está a ver. E por isso, nós, quando estivermos a ler muitas das profecias, seria nós estarmos a olhar para um objeto que nós não conhecemos, nunca vimos, mas nós temos que o descrever. Então nós vamos começar a descrever, olha, seria como se fosse um carro com asas. Imaginem, por exemplo, no tempo de Daniel, numa visão, imaginem ele ver um helicóptero. Não havia objetos voadores, não havia objetos metálicos daquela natureza, não havia aquele ruído. Não havia nenhum objeto com hélice. Como é que ele iria descrever um helicóptero? Estão a imaginar? Então, muitas descrições que nós encontramos na Bíblia, se calhar são de coisas que pode ser do nosso tempo ou que vão acontecer um dia, mas a pessoa, porque não conhece o objeto, tem dificuldade para descrever. Vamos fazer este exercício. Como é que iria descrever o helicóptero? A 2600 anos, ou 2800 anos. Se calhar, estou aqui, eu tentei fazer um exercício. Era pensar, bem, voa, faz o ruído, vou dizer que seria um gafanhoto. Então eu a descrever o helicóptero. E um gafanhoto gigante, de metal, com umas grandes asas, estava a descrever utilizando a figura do gafanhoto, porque era aquilo que permitia eu conseguir dizer aquilo que estava a vir para alguém poder perceber, porque eu estava a falar de uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Então, muitas das coisas nós temos que interpretar desta forma. Ele está a ver uma coisa que ele nunca viu na vida, mas ele tem que arranjar maneira de explicar a quem, como ele, também nunca viu aquele objeto. E por isso, nós vemos sempre eles a descreverem, como vai acontecer aqui, Daniel, estes animais, que ele vai chamar de animais, porque é o mais fácil para que as pessoas que estiverem a ler depois possam perceber. Então, aparecem 4 animais. E por isso é que eu digo, numa leitura atenta, vamos ver que não é nenhum animal que existe, por causa das características que ele vai descrever. Então, Daniel utiliza os animais que as pessoas conheciam como referência para que fosse mais fácil ter o entendimento. E utiliza as características dos animais também para poder atribuir a característica do objeto que ele está a ver. Imaginem que o irmão vê alguma coisa estranha com muita força. Nós não vamos dizer uma galinha. Vamos dizer um urso, ou vamos dizer um leão. Estão a perceber? Depois também as características dos animais são utilizadas para poder atribuir atributos ao próprio objeto. E isso é importante na questão da profecia, porque utiliza muitos símbolos, não é? Então, os animais que ele vai ver, nós vamos perceber rapidamente que eles estão associados a reinos. E cada um dos animais mostra as características desse mesmo reino. E comecemos então pelo primeiro animal. E o texto diz: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Então os irmãos já conseguem ver aqui algumas características. Para ser como leão tinha que ser um animal imponente, um animal que mandava e que não tinha predador para ele. E se tinha asas, isto dava-lhe uma locomoção. Porque já o leão em si tem alguma rapidez por ser felino. Mas ele colocar umas asas em cima de um felino estava-lhe a dar mais rapidez no seu deslocamento. Então os irmãos já conseguem ver o que é que ele queria transmitir com isso. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés. Então, ele viu alguma coisa em quadrupedia, com asas, como se fosse um leão, em termos de poder, mas as asas deste animal não são asas de pardal, são asas de águia. Então, é alguma coisa também imponente, de grande envergadura, não é? E depois foi-lhe dada a mente de homem, porque não tinha mente de homem. Então, nós sabemos, historicamente, que este animal representava a Babilónia, que eram os caldeus. O próprio Nabucodonosor, em dados arqueológicos, nós conseguimos ver que ele era representado como um leão e por uma águia. Eram os 2 animais que eram utilizados para simbolizar o próprio Nabucodonosor. Os animais que eram utilizados eram a águia e o leão, porquê? Pelas características do seu próprio reino. Quando nós olhamos para a selva e nós estamos a olhar para os animais, olhamos para um leão, o que é que nós dizemos?
é o rei da selva. Não há ninguém acima de um leão. Então, o rei Nabucodonosor, que foi o grande rei da Babilónia, e depois os reis que se sucederam, apesar de não terem a mesma imponência de Nabucodonosor, mas a própria Babilónia era um reino que, quando apareceu, era feroz, era forte. E os seus reis eram reis que mandavam. Eram reis que dominavam. E por isso é que até se chamavam os reis dos reis. Não havia ninguém acima. Então, a ser retratado como um animal seria um leão, claramente. E depois, não nos podemos esquecer a maneira como a Babilónia se expandiu. A Babilónia começa como uma coisa pequena e rapidamente toma a Assíria, que tinha tomado a Síria, e vai se expandir, conquista a Judeia e vai ter grandes confrontos com o próprio Egito. Vai expandindo o seu reino com uma grande velocidade. Então, a alusão às asas significa a rapidez do seu deslocamento. E a verdade, historicamente, é isso que nós encontramos. Foi um reino que rapidamente se expande. Mas a Bíblia, então, dá-nos aqui as características do animal, que tem a ver com o reino da Babilónia. Mas depois diz que algumas coisas foram acontecendo. O que é que acontece? Perde as asas. Se perde as asas, o que é que vai acontecer ao animal? Vai perder a velocidade no deslocamento. Não é? Vai agora perder a sua capacidade de chegar mais longe com mais rapidez. Mas o texto depois continua e diz que de quadrupedia, porque ele deslocava-se como? Em 4 patas, não é? E passa a deslocar como? Em 2. Então ele de quadrupedia passa para bipedia. Mais lento fica ainda. Está a ficar estável. Está a ficar estável, vamos dizer assim. E depois, a partir daí, vemos que ainda é transformado e foi-lhe dada mente de homem. Um leão não tem mente de homem. E por isso é que um leão luta, às vezes, contra 2 leões. Ou tem medo ou enfrenta. Os irmãos que têm animais pequenos, às vezes como o gato, vem um gato que enfrenta um pastor alemão. Nós sabemos que se houver um confronto, o pastor alemão vai despedaçar o gato. Mas o gato não tem mente de homem. Mas agora, o irmão lutava contra um urso. Há medo. Então o entendimento passa a ser diferente. Temos uma consciência diferente. Então é como se fosse um amadurecimento do próprio reino, mas agora percebe que tem fragilidades. Há receio associado. Já não tem asas. Já está bípede. Não consegue deslocar-se com rapidez. Já não há muito mais para conquistar. Então é um reino que, podemos entender, do ponto de vista animalesco, vai perdendo um pouco da sua força. E Daniel, então, está nas suas visões e vê este animal que ele vai descrever como se fosse uma mistura de leão e de águia. E que, historicamente, e é consensual em todos os teólogos, refere-se ao reino da Babilónia. Até aqui tudo bem, Daniel está a ter a sua visão e está a ver este animal representa um reino que é o reino no qual ele estava a viver. Que é o reino no qual ele estava a viver. A seguir, entre o segundo animal, e diz assim: continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante, estão a ver? Semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Então temos agora aqui um animal forte, grande. Imaginem um urso, quando está em bipedia, pode ter mais de 2 metros com facilidade. Não é? E agora este animal vai se levantar. Mas não se levanta normal. Ele levanta sobre um dos seus lados. Há de haver uma fragilidade ou uma força de um dos seus lados. E depois diz, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Também nós conseguimos perceber que este animal, o segundo animal que Daniel vê, ele simbolizava os reinos da Média e da Pérsia, que é o reino que sucede ao reino da Babilónia. Lembram-se aquilo que nós estudamos no capítulo 5 e no capítulo 6? No capítulo 5 e no capítulo 6, o que nós estudamos foi o quê? Foi a queda do Império da Babilónia, quando Nabonido era rei, mas Nabonido era o rei da Babilónia que foi à procura dos seus deuses na zona da Arábia e por isso deixou a capital do reino, e Belsazar era o filho príncipe herdeiro que assumiu a regência do reino. E nós vimos o que é que aconteceu quando ele estava a dar aquela festa, naquela orgia, naquele ambiente de
profanação, de degradação religiosa e até podemos dizer humana, e o Belsazar manda trazer os utensílios do templo de Judá que foram tomados por Nabucodonosor e vai utilizar ali naquela festa aqueles utensílios que eram consagrados ao Senhor. E aparece a mão, começa a escrever e vimos qual foi o significado. O significado é que o império da Babilónia ia cair e alguém iria tomar. E vimos que o império caiu naquela noite e foi tomado. Foi tomado por quem? Por Ciro. Historicamente nós sabemos, a Bíblia apresenta-nos Dario, mas sabemos que era Medo-Persa. E a Média e a Pérsia eram dois reinos em que a Pérsia era mais forte e eles juntaram-se. E por isso é que nós chamamos o Império Medo-Persa, sendo que a Pérsia sempre se destacou. Se os irmãos falarem com alguém, por exemplo, do Irão, nunca vão falar da Média. Sempre só vão referir-se à Pérsia, porque era o império que se destacava na junção do Império Medo-Persa. Então, nós sabemos que este animal, pelas características que ele vai descrever, representava os reinos da Média e da Pérsia. E o facto dele ter levantado de um dos seus lados poderá significar a força de um lado face ao outro, porque não era proporcional. E acontece isso quando nós vamos ver a história universal, em que a Pérsia, claramente, era um império muito mais robusto, estruturado, organizado, do que a Média, embora os dois se unissem e formassem o chamado Império Medo-Persa. E na descrição depois continua e diz que na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Tudo tem que ter um significado. Porquê é que ele havia trazer 3 costelas e não 4? Ou porquê é que ele havia ter costelas entre os dentes? O problema é quando estamos a interpretar uma profecia que não se realizou ainda. Agora, quando já se realizou, tudo fica muito mais fácil. Quando nós vamos ver a história e a conquista dos vários reinos da Média e da Pérsia, nós conseguimos perceber rapidamente que há ali 3 reinos que eles vão conquistar, que é a Lídia, o Egito e a Babilónia. Na noite que nós descrevemos no capítulo 6, do 5 para 6, o império que cai, qual é? A Babilónia. Depois cai a Média, a Lídia, que fica na zona da atual Turquia, e depois cai o Egito. E todos eles ficam à mercê do Império Medo-Persa. Então acredita-se que isto simbolizava as 3 costelas que ele tinha na boca. E ele podia devorar, comia tudo. Não se esqueçam, estamos a falar de um animal que tinha a característica do quê? De um urso. O urso come tudo. O urso é omnívoro. Come desde vegetais, mel, até carne. É um animal que não tem limites. Tudo o que lhe aparece pela frente, ele devora. Tudo o que aparece na frente do urso. Então acredita-se que, claramente, o segundo animal refere-se também a um reino que já existiu. Mas não se esqueçam, Daniel, no tempo em que ele estava a ter a visão, qual era o império em que ele estava a viver? A Babilónia. O que significa que ele estava a ter uma visão daquilo que ia acontecer no futuro, que era o Império Medo-Persa. Porque ele não sabia o que é que iria acontecer. Ele não sabia, mas ele estava a ter uma visão daquilo que iria acontecer no futuro. Depois aparece-nos aqui um terceiro animal. O terceiro animal é descrito como um leopardo, com asas. A ideia das asas, os irmãos já perceberam, da locomoção, da rapidez. E descreve-nos agora como um leopardo, não descreve como um leão. O leopardo, tal como o leão, são felinos. É ágil, mas o leopardo é mais ágil. O leopardo é mais ágil. Trepa árvores, consegue em alguns casos atingir maior velocidade quando está a correr, por exemplo, em campo aberto. Mas vamos ver o que é que diz. Depois disto, continuei olhando. Então ele olha, é como se a visão tivesse vários capítulos, que são os animais que vão surgindo. Não se esqueçam, ele está a ver o mar Mediterrâneo e do mar Mediterrâneo aparece o primeiro animal, aquele que ele descreve, o leão com asas. Depois vê o urso. E agora ele vê outro animal aparecerem todos do mesmo sítio e agora este animal diz assim, continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Estão a ver? Ele vai utilizar as características do animal para ser mais fácil nós percebermos. Ninguém conhece um leopardo com 4 cabeças. Então ele está a ver um animal com 4 cabeças. Ele sabe que não pode ser leopardo. Mas ele diz, olha, é uma coisa parecida com leopardo. E a pessoa, mas como? Mas tem 4 cabeças.
E tem umas asas. Mas na verdade, se pensamos bem asas, as aves quantas aves têm? Quantas asas têm? Mas este não tem duas, vejam. Tem quantas? 4. Então, nós conseguimos ver aqui algumas indicações e eu não vou apresentar ainda o que eu tenho ali de seguida, mas vamos lá pensar. Qual foi dos impérios que teve a maior extensão no mínimo espaço de tempo que os irmãos conhecem na história? Só há um. Qual? Não, a Babilónia foi rápido, mas houve um de longe mais rápido. A Grécia. Alexandre o Grande, Alexandre não viveu mais de 33 anos. O pai de Alexandre o Grande, que era Filipe II, da Macedónia, o Filipe II nunca saiu da Macedónia. Onde é a atual Grécia? Nunca saiu daí. Daquela terra, daquela região. Macedónia é o nome de uma região. E os gregos consideram que aquela região toda é Macedónia, daí haver um país em cima da Grécia que chama-se Macedónia. Quis chamar-se Macedónia. Os gregos disseram, não pode. Então eles disseram Macedónia do Norte. Os gregos, está bem, aceitaram. Porque aquilo estava a dar um problema diplomático para os gregos. E já aconteceu eu estar a falar com gregos. A primeira vez foi sem querer. Eu dizer, vocês já visitaram a Macedónia? Ele diz, não. Aquilo não é Macedónia. Isto aqui é Macedónia. E a pessoa ficou má. Eu achei estranho. Na segunda vez tinha outros gregos e eu, a brincar, disse, o que é que acham da Macedónia? E eu vi que a pessoa ficou irascível. Disse, não, aquilo não é Macedónia. Eles inventaram, falou mal do outro país. Não, Macedónia é isto, é aquela região ali da Grécia. Mas que a outra zona onde o outro país está também era a região que era abrangida pela Macedónia, mas eles não aceitam. Mas tudo bem, chama-se Macedónia do Norte e arranjou-se uma maneira de chegar aqui a um meio termo para não haver problemas diplomáticos entre os países. O que é que acontece? O Filipe II da Macedónia dominava aquela zona. E quando ele tem um filho, que é o Alexandre quer expandir o seu império. O Alexandre tinha uma ambição desmesurada. E o Alexandre começa a conquistar agora, olhem, se os irmãos estiverem a ver o mapa, imaginem o mapa do mundo, e agora estão a ver a Grécia, coloquem no meio, e o Alexandre começa a conquistar para o lado direito do mapa. E o Alexandre começa a conquistar para o lado direito do mapa e só vai parar na Índia. Como é que alguém tão jovem conquista uma extensão tão grande em tão pouco tempo? Nunca aconteceu na história universal, nunca aconteceu. O mais próximo seria o Império Mongol, mas não foi tão rápido. Então ele conquista em muito pouco tempo um império como nunca ninguém tinha conseguido conquistar. Aquilo foi de uma rapidez extraordinária. E por isso ele, quando está a ver este império, ele diz, aqui parece um leopardo. Mas como se não bastasse um felino ser rápido, ele diz, e tem asas. Mas agora, 2 asas. Não, 2, não chega, 4. Porque é muito rápido a maneira como este animal, ele vai conquistando. E ele passa e ultrapassa tudo. E tinha 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. De tal maneira, a conquista de Alexandre foi uma coisa extraordinária, que o cognome, os reis tinham sempre o cognome, por exemplo, em Portugal, Dom Dinis, porque é um homem que se dedicou muito à agricultura e a promover a agricultura, nós conhecemos como Dom Dinis o quê? O agricultor. Então os reis tinham um cognome. E no caso, por exemplo, Dona Maria, porque era uma senhora muito boa, a Dona Maria, o que é que nós dizemos? Dona Maria Pia, era piedosa. E o que acontece no Alexandre, por causa daquilo que ele fez, o cognome é Alexandre, o Grande. Eu não sei como é que se há um cognome superior a este, mas é Alexandre o Grande, não é? Ou Alexandre Magno, que ainda dá mais imponência ao próprio nome. E agora, claramente nós percebemos que este animal representava a Grécia de Alexandre o Grande. Porquê? Era muito ágil, rápido na conquista. E era cruel. Depois ele conseguiu implementar uma política mais amigável. Por exemplo, ele acabou por casar com uma pessoa de uma tribo que ele conquistou, mas não era esta a ideia. Ele chegava num sítio e ele construía rapidamente uma cidade para ter as características da Grécia. E por isso é que, ao longo das suas conquistas, várias cidades ele foi construindo e chamavam-se quase todas, sabem o quê? Alexandria. Cidade de Alexandre. Alexandria era quase sempre o nome da cidade. Tanto que no Egito existe uma cidade que é Alexandria. Como é que no Egito existe uma cidade chamada Alexandria? Porque ele conquistou aquela zona, estabeleceu ali como se fosse uma capital dele, naquela região, e chamou Alexandria.
que é a cidade de Alexandre. E as asas representavam claramente a sua rapidez por causa da maneira rápida como ele conquistou. Se os irmãos forem ver na história, em 6 anos, é uma coisa extraordinária, ele conquista a Síria, o Egito, a Pérsia e chega até a Índia, em 6 anos. E quando chegou à Índia, ele queria continuar. Houve uma revolta quase interna entre os seus generais, porque perceberam, nunca mais vamos voltar a casa. Porque ele, como só vencia, ele não ia parar. Ele tem a primeira grande derrota na zona da Índia, mas ele queria continuar. E há uma revolta interna, porque as pessoas perceberam, este também não vai parar. Ele vai continuar até já não haver terra. E faltava chegar até a China, mas ele não ia parar. Ele não iria parar, iria continuar. E agora não se esqueçam de uma coisa interessante. Alexandre, ele casa com uma mulher de um dos povos tribais. E a ideia era demonstrar que ele tinha empatia pelos povos que ele ia conquistando e estabelecer ali relações boas entre aqueles povos. Mas quando Alexandre Grande morre, o que é que acontece? Aqueles que conhecem a história. Ele tem um filho que é morto logo. Há sempre aqueles que não querem que haja sucessor. E o que é que acontece ao Império de Alexandre? Em quantas partes? Em 4 partes, de acordo com quem? Com os seus generais. Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e falta um. Depois hei de me lembrar. Então, o Império de Alexandre o Grande é dividido em 4 partes. Porque como não há herdeiro agora, e agora quem vai ficar a governar é uma extensão muito grande, e para não haver grandes problemas, então eles dividem o Império em 4 partes e cada um dos seus generais fica com uma das partes. Por exemplo, o Ptolomeu fica com a parte onde atualmente é o Egito. Por isso é que muitos reis depois do Egito eram chamados o Ptolomeu. Ptolomeu I, Ptolomeu II. Na zona da Síria, e apanha ali o território que hoje é Israel, ficaram o Seleuco. Por isso é que apareceram ali o Seleuco, o Antíoco, eram todos da família dos Seleucos. Porque foi o general que ficou a governar aquela região. E agora vejam a descrição que faz do animal. Podem ler, o animal tinha o quê? 4 cabeças. Quantos generais ele tinha? Era um animal que tinha 4 cabeças. E quando ele morre, o seu reino é dividido em 4 partes. Cassandro. Sim. Eu estava ali. Não estava. Não. Estava ali. Eu não estava a lembrar-me. Sim, bastava ter olhado para aqui. Sim. Então, quando o reino é dividido, é quebrado, é dividido em 4 partes, e nós conseguimos ver claramente Daniel, em termos de visão, a ver aquilo que ia acontecer, que este animal tem 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Exatamente como nós podemos ler e estudar na história universal. Falta-nos o animal. Falta-nos o animal. O 4º animal. Na descrição deste animal, é interessante porque ele não vai estabelecer comparação com alguma coisa que ele tinha visto. Porque este era de longe completamente diferente. E Daniel vai ficar muito perturbado. Veja o que é que o texto diz. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite e eis o 4º animal terrível. Ele agora não diz se é parecido com o urso, se é com o leão. Ele não diz. Só diz terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Temos aqui agora um animal que é completamente diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto. E quando ele está a escrever, ele nem consegue sequer arranjar um animal para dizer era mais ou menos com as características deste. Ele não consegue, porque isto era uma coisa anormal. E nós vamos perceber mais à frente que este animal vai-lhe provocar muita inquietação, porque ele está a ver uma coisa que ele não consegue perceber. Ele não consegue perceber. E o traço mais característico que nós conseguimos ver deste animal, qual é? É a sua força. Conseguimos ver a maneira como ele descreve, era sobremodo forte. E depois vai fazer então ali alusão também aos dentes, que vai reforçar a força. E os dentes servem para quê? Destruir. Para dilacerar. Não há nada que este animal não consiga com dentes de ferro. Qual é o limite? Onde ele morde, desfaz. Não tem limite. Não tem limite para este animal. E a ideia dos chifres, comumente a Bíblia utiliza
chifres para força. Por exemplo, nos Salmos, as traduções são muito alteradas. Não tem a ver com o original. E são alteradas, que é para ser mais fácil o nosso entendimento. Algumas traduções, os irmãos não vão perceber, mas no original, às vezes diz, o Senhor é o meu chifre. Mas o meu chifre? Sim, o Senhor é a minha... Traduzem, o Senhor é a minha força. Porque quem estava a ler no original sabia que quando diz o Senhor é o meu chifre, significava o quê? O chifre é de força. Só que para nós é difícil compreendermos. A ideia das traduções causa esta dificuldade. Vou dar-vos um exemplo completamente fora daquilo que estamos aqui a falar, mas para os irmãos perceberem que, às vezes, a Bíblia que nós estamos a ler, a tradução, sofre uma grande adaptação para ter significado para nós. Um grupo de missionários, estava a evangelizar um grupo de pessoas numa tribo, num sítio remoto, e estava a tentar fazer a tradução da Bíblia. Só que, nesta tribo remota, não tinham ovelhas. Imagina, não tinham ovelhas. Não tem ovelhas, não tem cordeiros. Como é que agora as pessoas vão compreender que o Senhor é o Cordeiro de Deus? Mas tinha porcos. Agora o dilema é, o Senhor é o porco de Deus? Mas para aquelas pessoas teria significado se assim fosse. Mas para nós não, porque nós temos cordeiros. Mas para aquela pessoa, naquele contexto, se tivesse sido traduzido desta forma, tinha significado. Porque aquilo que para nós é o cordeiro, para eles era o porco. Então, o missionário sofre aqui um grande dilema. É claro que a Bíblia não ficou traduzida desta forma, mas quando ele ensinava, diz a história, utilizava esta ideia. Olha, então imagine aquilo que é o cordeiro, ali quando foi escrita a Bíblia naquele contexto, é o equivalente ao porco aqui, que é para as pessoas poderem compreender, senão a coisa perde o significado. Eu acho que sim, devemos adaptar, mas com algum cuidado. Também não podemos depois desvirtuar, porque se aquela tradução chegasse aos nossos dias, também não pode ser, porque o porco é um animal imundo. Estão a ver? Às vezes as traduções têm aqui alguma dificuldade, mas a ideia de chifre é só para os irmãos poderem ter na cabeça. Nos Salmos, na maior parte das vezes que aparece força, a palavra no original, em muitos casos, é chifre, por causa do seu significado. E agora este animal não tem um, não tem dois. Este animal tem 10. Imaginem o poder e a força deste animal que ele está a ver. Não tem 2, nem 3, nem 4. Tem 10. Com dentes de ferro. Devora tudo. Não tem limite. Este animal. E Daniel está a olhar para isto e agora veja onde é que ele centra a atenção dele. É onde? O animal tem 1, tem 2 chifres. Agora 10. Isto é uma força descomunal. E por isso, a atenção de Daniel está onde? Está nos chifres. Vejam. Estando a observar os chifres, quer dizer, ele vê uma coisa que ele nunca viu, mas ele foca-se nos chifres. Foca-se nos chifres. Eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então ele tem 10. Há 3 que são arrancados e aparece um pequeno no lugar daqueles 3. O animal fica com quantos agora? Os irmãos começam a fazer a conta matemática. Fica com 8. Então, se ele tem 10 e saem 3, fica 7, não é? Só que nasce um no lugar dos 3. Fica agora com 8. Sendo que tem 8, mas um mais pequeno. E diz assim, e eis que neste chifre havia olhos. Este chifre mais pequeno tem características diferentes. Tem olhos, não é? Como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então, este já não era só um chifre, era um chifre com características humanas. Porquê? Tinha poder, como os chifres representam poder, mas ele fazia uso do poder, ele controlava, ele via e falava. Os outros não. Então, este claramente se destaca. E nós conseguimos ver aqui alguma vaidade, porque ele falava como? Com insolência. Ninguém humilde fala com insolência. Ninguém humilde fala com insolência. Então estamos a falar aqui de um chifre com características humanas e que é arrogante, é provocador, é vaidoso, não é? E agora, Daniel continua a ter a sua visão e vejam.
Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias, e nós percebemos que é o Senhor Deus, se assentou. Assentar-se no trono tem que ser quem governa. E é interessante porque ele vê os animais aparecerem daquele contexto e depois ele continua a ver e é estabelecido agora o que é um trono. Quem se senta no trono é o rei, não é? E o ancião de dias se assentou. Então estive olhando por causa da voz das diferentes palavras que o chifre preferia. Estão a ver a atenção de Daniel, apesar de ver os tronos, mas ele estava intrigado com os chifres e principalmente com aquele pequeno, por causa da insolência. E agora vejam, é colocado um trono e o ancião de dias assenta-se e o chifre continua a falar. Ninguém fala quando o rei se assenta. Ninguém fala quando o rei se assenta. Ninguém dirige a palavra antes do rei dar autorização. E aquele chifre, então, causou muita curiosidade, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto. É interessante para mim esta passagem. Aquele poder todo, viram como ele descreve, e depois vejam o que é que ele diz. Estive olhando e vi, foi morto, já está. Mas que poder tem este ancião de dias que ele simplesmente está ali, o trono é estabelecido, e depois ele vê o animal com aquele... Foi morto, já está. Então agora imaginem o poder do ancião de dias. Imaginem agora o poder do ancião de dias. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. E eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Nós sabemos que isto é um título messiânico. Dirigiu-se ao ancião de dias. Foi-lhe dado domínio e glória para que os povos o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então nós temos aqui o quê? Um reino, 2 reinos, 3 reinos, 4 reinos. O quarto é altamente forte. E vai durar até quando? Até estabelecer-se o trono. Quando se estabelecer o trono, o ancião de dias senta-se, aparece um parecido com o filho do homem, chamado, sabemos que é um título messiânico. Então quem é? É o Senhor Jesus Cristo. E o animal morre, os outros animais ficam ali com mais algum tempo de vida e depois vai-se estabelecer apenas um reino. Que é o reino de quem? Do semelhante ao filho de homem. E que é dado autoridade pelo ancião de dias, e que vai estabelecer um reino, e os outros reinos foram aparecendo e foram desaparecendo, e agora o reino deste semelhante ao filho de homem que aparece é durante quanto tempo? O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então vemos que na verdade nós encontramos aqui não 4, mas 5 reinos. Não 4, mas 5 reinos. Sendo que eles são diferentes entre si, mas o quinto é de longe o reino mais poderoso. Porque este dura para sempre. O que significa que nunca mais este vai ser ultrapassado. A história do mundo, o que é que nos diz? Há um reino, pouco tempo depois o que acontece? Colapsa, surge outro. E isto é a história da humanidade. Sabermos que um dia nós, se vivêssemos em Portugal há 400 anos atrás, podíamos dizer, estamos no império mais poderoso do mundo. Até quando dizemos isso as pessoas riem-se, não é? Agora, não somos, claramente, somos um país irrisório no mundo, como nós o conhecemos. Mas um dia não fomos. Um dia fomos a nação mais poderosa. Lisboa era a cidade mais rica e poderosa do mundo. Até 1700 e qualquer coisa. A história é o quê? É uma sucessão de reinos, impérios, que se vão levantando, vão caindo, vão se levantando, vão caindo, vão se levantando, vão caindo. Este não vai ter fim. Este não vai ter fim. E este quarto animal é que vai intrigar muito o Daniel, vejam. Ele vai ficar perturbado com aquela visão. Ele fica a pensar, mas ele vai ficar perturbado com o quê? Com o último império, com o quinto. Pensa, mas como é que este dura para sempre? Mas ele está preocupado é com o outro animal. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são o quê? 4 reis que se levantarão da terra. Por isso, quando os irmãos nos ouviram aqui dizer que eram reinos, não foi porque houve aqui alguma inteligência, não, é porque aqui também diz claramente. É porque aqui diz claramente que são 4 reis, ou seja, reinos, não é, que se levantarão. Então, depois percebemos é que com as características daqueles animais, nós conseguimos ver que alguns daqueles reinos já aconteceram. Já aconteceram. Falta um, que é o quarto.
Falta um que é o quarto, não é? E o próprio Daniel continuava intrigado com o quarto animal. O quarto animal, porque ele não conseguia sequer descrever como um animal parecido com qualquer outra coisa que ele tivesse visto. Agora vejam. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca, falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros, apesar do seu tamanho. Daniel estava muito intrigado com aquele chifre, porque parece que há aqui alguma coisa interessante que vai acontecer. Diz assim, que era mais robusto que os seus companheiros. E nós vamos perceber pelo texto que, deixa-me ver, não está aqui, este chifre vai fazer coisas que vão deixar Daniel perplexo. Porquê? Vamos imaginar que alguém era temente ao Senhor, devoto, vivia de e para o Senhor. Nós, esta pessoa, podíamos chamar de quê? Santo. Certo? Se esta pessoa era temente ao Senhor, era um santo, nós estamos à espera que quem protegesse esta pessoa seria quem? O próprio Deus. Será que alguém conseguia tocar numa destas pessoas? Alguém podia tocar numa dessas pessoas? Não. Mas agora vejam o que é que o Daniel fica intrigado por causa do quê? Vejam. O quarto animal será um reino, diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão dele, daquele reino, e se levantará o outro, o qual será diferente, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, era insolente, magoará quem? Os santos do Altíssimo. E é isso que perturba Daniel. Ele está a dizer, mas espera, que poder é este, deste chifre, que ele consegue provocar dano e sofrimento aos santos do Altíssimo? Daniel não tem dúvidas que o Altíssimo é mais forte, porque quando o Altíssimo, que é o ancião de dias, sentar no trono, o que é que vai acontecer com este animal? Será morto. Mas antes deste animal ser morto, o que é que vai acontecer aos santos do Altíssimo? E agora vejam o que é que ele vai fazer. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o quê? Que poder é este? Quem é que muda os tempos, a cronologia, o calendário, muda as leis? Não somos nós. Ele não consegue mudar os tempos, o calendário, o mapa. Vai ser alguém. E nós acreditamos que isto não aconteceu. Então isto é alguma coisa que está para acontecer. Isto é alguma coisa que está para acontecer. E sabemos que depois disso, o que é que vai acontecer? Vai-se estabelecer o quê? O trono. E quem vai sentar no trono será o ancião de dias. E o ancião de dias vai dar poder a quem? Ao Senhor Jesus, que vai estabelecer o seu domínio para todo o sempre. Mas o Senhor Jesus já estabeleceu o seu domínio para todo o sempre? Não. O ancião de dias, então, de acordo com a visão, ainda não se sentou. Mas também ainda não foram mudados os tempos e as leis. E é aqui que nós temos que agora fazer uma interpretação. E não vamos entrar naquela ideia de que o mundo vai continuar a melhorar. A profecia diz claramente não. Tempos maus estão para vir. Tenebrosos. E não são tempos maus porque vai ser um homem normal que vai dominar. Não. É um homem com poder de mudar o quê? Os tempos e a lei. Estamos a falar de alguém com um poder tenebroso. E por isso é que Daniel olhava e não compreendia como é que alguém tem tanto poder que consegue fazer mal contra os santos do Altíssimo.
se calhar vamos ver, deixa-me aqui pensar, vamos ver se poderá ser isso. O problema é que esta passagem tem paralelismos. E os paralelismos que nós encontramos, que vamos ver a seguir, torna difícil compreender que isso já tivesse acontecido ou que estejamos a viver. Vivemos tempos difíceis? Vivemos sim. Mas não desta forma. Não há esta insolência. E mesmo no Império Romano, houve alturas em que a igreja é que dominava. Não era, a igreja está certo que depois perverteu-se, mas a igreja é que dominava. Só se o insolente vier da igreja. Também pode ser. Também pode ser. Mas nós encontramos paralelismos. Então deixa-me só avançar e eu acredito que ainda não vivemos bem este tempo. Esta é a minha interpretação. Mas isto é interessante o que estamos aqui a falar. Estão a ver? Porque ainda não vivemos, nós podemos ter interpretações diferentes. Até nós vermos a profecia concretizar, e aí os dois vamos olhar para trás e vamos dizer, não, afinal era assim. Até a profecia concretizar-se, há sempre estas discussões teológicas e que são saudáveis, mas vamos ter sempre, porque só vamos ter a certeza quando o quê? A profecia se concretizar. Vejam, este reino, eu agora já estou aqui perdido, não é? A Bíblia diz que o reinado deste rei, porque aquele chifre representava um rei, será, diz assim, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E esta passagem tem paralelos. Lembram-se quando o Marcos deu aquela lição e disse que Nabucodonosor ficou naquele estado de lincatropia, que é aquela doença que Nabucodonosor tinha, durante quanto tempo? 7 tempos. E a interpretação mais consensual era que fossem o quê? 7 anos. A interpretação mais consensual. Se nós interpretarmos que são 7 anos, quando agora aqui no mesmo livro de Daniel diz que é por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, nós temos que ser consistentes. Tem que ser também a mesma unidade. Temos que ter aqui a mesma unidade. Mas vejam porquê. Foi o que nós vimos aqui. Mudou-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, seja dado coração de animal. Passe sobre ele o quê? 7 tempos. Se isto aqui são anos, 7 anos, nós quando lermos isto, um tempo mais 2 tempos e metade de um tempo, temos que considerar também que é a mesma unidade. Não podemos mudar de unidade no mesmo livro. Está a utilizar exatamente a mesma expressão. Então significa que nós vamos ter aqui um período de quanto tempo? 3 anos e meio, que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que vai dar 3 anos e meio. E este chifre tem sido interpretado como o anticristo. Porquê? Porque nós encontramos passagens paralelas. Vejam o que é que diz Apocalipse 13. Vi surgir de onde? O grande mar. É do mesmo lugar. Não é? Uma besta que tinha quantos chifres? 10 chifres. E 7 cabeças. E deu-lhe o dragão, sabemos que é Satanás, o seu poder, e foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfémias e autoridade para agir quanto tempo? Quanto tempo é 42 meses? 3 anos e meio. Então 12 mais 12, 24, mais 12, 36, 3 anos. E depois, do 36 para 42, são mais 6 meses, 3 anos e meio. Então nós encontramos aqui um paralelo com esta besta, que na verdade uma besta é um animal. E que ele também, agora que é João que está a ter a visão, provavelmente está a ver o mesmo que Daniel e está a descrever de uma forma ligeiramente diferente, porque ele não tem como descrever uma coisa que ele nunca viu. E agora vejam, e nós acreditamos que este paralelismo está também em Mateus, porque diz assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá, porque será feita esta tribulação por quem? Por alguém com um poder extraordinário e que quer fazer sofrer os santos do Altíssimo, porque ele é insolente, ele é provocador contra os santos do Altíssimo. E a pergunta aqui diz, a pergunta para fazer aos irmãos, para terminar é, e o que é que acontecerá depois deste tempo da grande tribulação? E aquilo que nós lemos. Desculpem. E eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se a um ancião de dias. Foi-lhe dado domínio e glória, para que os povos o servissem. O seu domínio é domínio eterno e o seu reino jamais será destruído. Então, um dia aquilo vai acabar.
e aí vai ser estabelecido o reino. O que é que nós podemos tirar daqui para nós hoje? Para nós hoje. Há de haver um momento difícil. Há de haver um momento difícil, que há de ser um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, em que os santos do Altíssimo vão sofrer. Somos nós. Não vamos cair naquela teologia de bolso barato, o mundo está a melhorar, o Senhor... Não, não. Vai haver tempos tenebrosos para nós. Vai ser violento, vai ser agressivo, vai ser mau. E agora como é que ficamos? Nós não sabemos como é que se resiste a isto. Vamos simplesmente orar ao Senhor para nos proteger. De alguma forma, muitos de nós vamos ser mortos, mas com uma esperança. Eu prefiro ser morto neste período e depois entrar para o reino eterno do que rebelar-me e associar-me ao anticristo para ter 3 anos e meio de paz e tranquilidade e depois perder o reino eterno, porque o que vem a seguir é eterno. Por 3 anos e meio de sofrimento. E é aqui que o cristão começa a fazer as contas. O importante para nós é sabermos que o mundo não vai melhorar. E vai-se levantar alguém insolente contra os santos do Altíssimo e contra o próprio Altíssimo. Isto vai acontecer. Daniel disse, e a seguir vai estabelecer o reino. O reino do Senhor Jesus Cristo ainda não foi estabelecido. Por isso acreditamos que este homem ainda não apareceu. Este rei ainda não apareceu. A profecia serve para quê? Os irmãos dizem, mas isto não me dá consolo nenhum. A profecia serve para nós sabermos o futuro. Deus não nos engana. E na verdade serve de consolo. Saber que, ainda que venhamos a sofrer muito, depois é felicidade, sabe para quanto tempo? Durante todo o reinado daquele que é semelhante ao Filho de Homem, que é para sempre. Então que possamos orar ao Senhor para nos livrar deste sofrimento, mas se não nos livrar, saber que há uma esperança muito maior comparativamente ao sofrimento terrível que possamos vir a ter. A seguir será muito melhor. Que o Senhor nos possa abençoar.